Cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, e preste atenção, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Tá começando mais um vídeo para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like e compartilha. Essa mensagem de hoje aqui é muito bacana. Jesus versus maná, ou maná versus Jesus. Qual a relação entre um e o outro? É muito importante que você siga nesse canal para você conhecer esses detalhes importantes da palavra de Deus e você conhecer. Depois de Jesus multiplicar o pão e os peixes ali, cerca de 4.000 homens, estavam presentes, pessoas que conseguiram ali comer naquele dia, depois dessa multiplicação dos pães e peixes. E por mais que tenha acontecido tudo isso, os discípulos, quando entram no barco e atravessam o mar da Galileia, que está em Marcos, capítulo 8, versículo de 9 a 14. Ele está aqui para vocês, aqui vocês podem pesquisar e olhar, tá na tela também, aí já apareceu para vocês. Então, você que está aí, preste atenção, porque no versículo 14 de Marcos, capítulo 8, há um detalhe que muita gente passa batido assim em todas as vezes que lê. E eu vou falar sobre isso hoje, que é a questão até do maná. Porque aqui dá uma referência muito boa no versículo 14. Fala assim: os discípulos haviam se esquecido de levar o pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Jesus é o pão da vida, aquele que desceu do céu, como diz lá também em João, capítulo 6, versículo 31, que vai dizer assim, os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito, eles lhe deu a comer o pão dos céus. Então, o maná no Antigo Testamento, ele representa Jesus, é mais uma tipologia. Nós viemos falando disso, se vocês gostaram do vídeo, então vem aqui falando da tipologia de Jesus e o maná no deserto. Jesus é o pão da vida que desceu do céu, como eu já tinha falado, mas o maná, ele foi esse mesmo pão vivo que desceu do céu no deserto, naquele tempo de Moisés ali, libertando o povo do Egito. Isso é muito importante falar porque tem várias outras coisas que a gente pode mostrar para vocês aqui. Como que era esse maná? Vamos lá para o maná primeiro, porque Jesus a gente já conhece. O maná era do tamanho e bem parecido com uma semente de coentro, bem pequenininha, tá redondinha, tá aparecendo na tela para vocês aí. Então, como que isso poderia alimentar as pessoas? Mas lá em Números capítulo 11, versículo 8, diz o seguinte: o povo saía recolhendo maná nas redondezas e o moía num moinho manual ou socava-o num pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia um bolo. Isso aí é como o maná ele se apresentava para o povo naquela época. Então, mesmo que era parecido com uma semente, como vocês viram aí na imagem que eu coloquei, ele era moído. E engraçado de ver isso é que quando você tem a referência de tipologia de Jesus, você consegue ver com Jesus que ele também foi moído ali no Getsemane. Foi o momento em que ele suou sangue. Então, automaticamente você consegue ligar essa tipologia ao maná. Fora o que a gente já disse, que o pão desceu do céu e também o maná veio do céu para sustentar as pessoas, tanto no Egito ali, na saída do Egito, no deserto, como nós que vivemos hoje aqui.
E voltando para o nosso texto de Marcos, capítulo 8, versículo de 9 a 14, veja que importante. Por mais que aconteça vários milagres ao seu redor, você pode passar por um momento, assim como os discípulos, de não reconhecer Jesus perto de você. No maná, lá no Antigo Testamento, você vai ver que o povo, depois de um tempo, eles começaram a nem dar muita importância ao maná. Em Números capítulo 11, versículo 6, diz assim: mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. Olha como que esse povo no Antigo Testamento começou a pensar depois de um tempo. Recebia o pão vivo que desceu do céu, recebia o maná, aquilo que dava alimento para eles, e Jesus é este nosso alimento, o que vai fazer com que eu e você seja forte, né, que seja pessoas que não vão parar. E no Antigo Testamento você acaba vendo que pessoas naquele tempo também deixaram a desejar, olhando para o maná com falta de apetite. Será que você está sem falta de apetite de Jesus? Aquele povo no deserto ficou sem apetite, o que diz lá em Números capítulo 11. Você vai ver que eles perderam o apetite no maná. E aqui em Marcos capítulo 8, versículo 14, diz o seguinte: a não ser um pão que tinha consigo no barco. Eles não levaram nenhum pão da multiplicação, a não ser o pão que tinham consigo no barco, que é Jesus. Nessa mensagem aqui, eu queria só entender: Jesus está no seu barco, como as várias mensagens que você já ouviu, como pão que te dá o alimento, que te sustenta, ou você anda com Jesus como os discípulos andaram, navegaram com ele nesse momento aqui e não perceberam nem o milagre que estava acontecendo, assim como o milagre do maná no deserto? O povo também perdeu o apetite, como diz Números capítulo 11, versículo 6, eles perderam o apetite. Você aí na sua casa, você perdeu esse apetite? Você não percebe o milagre, a multiplicação que Deus está fazendo, tanto no deserto, quanto na sua vida, quanto aqui no Novo Testamento, em Marcos? Você não vê Jesus andando com você todos os dias? Você não percebe o quanto Ele tem cuidado de você, o quanto Ele tem sustentado todos esses 4.000 homens aqui? Porque em Marcos mostra, né, que não contava-se mulheres nem crianças, então possivelmente é mais, né, pessoas, chega a mais de 5.000 pessoas que estavam nesse momento da multiplicação dos pães e peixes. Mas aqui, como só contavam homens, por isso que só está 4.000 homens, tá certo? Só para ilustrar isso aqui, você entender melhor. Mas não vou nem entrar na parte teológica, é mais para você entender que você aí e eu aqui, quando é que nós vamos perceber que Jesus está no nosso barco? Quando é que nós vamos entender que nós estamos com um alimento que é sólido, que é eficaz, que faz com que nós possamos não mais sentir fome ou onde nós estamos, andando com ele do lado, dentro do barco, e nós vamos andar assim, sem perceber, sem compreender o quanto ele tem nos amado, o quanto ele tem feito coisas, nos dado livramentos. Até quando nós vamos viver assim? O povo no deserto olhou para Jesus como maná, né? E nem perceberam. Nós que estamos vivendo a graça no Novo Testamento, será que nós vamos também não ver que Jesus é o maná, o pão que desceu do céu e habitou entre nós, passou por esses momentos de tanta dificuldade? Deus está aí, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele está aqui nesse vídeo para falar para você, através da minha vida. Ele é o alimento que você precisa. Ele é o alimento que vai te sustentar. Você nunca vai perder o apetite. Você não deve perder o apetite, porque isso é uma falha você com Jesus e não Jesus com você, porque Ele continua te amando. Ele morreu numa cruz por mim e por você. Então, seja em qual deserto você esteja, compreenda que o maná que desceu do céu, esse é Jesus na sua vida. E que Ele possa te alimentar e te fortalecer todos os dias da sua vida. Se você gostou dessa mensagem, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreva no canal,
e deixa o like. Compartilha com mais pessoas para que outras pessoas também possam ver essa mensagem e ser abençoados por ela em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e até a próxima. Falou, fui.